Oi, pessoal do oitavo ano. Nessa aula de hoje a gente vai só corrigir a atividade. A gente visto que eu estou vendo que algumas pessoas estão enviando é, algumas dessas atividades com as respostas erradas. Outros não estão nem fazendo direito, botando qualquer coisa. E como eu corrigi errado na prova, também eu vou começar a corrigir aqui nas atividades, tá? Então hoje a gente vai corrigir a atividade da aula passada, que são as páginas da página 161 à página 163, tá? E vamos ver lá, ó. Primeira questão. As correntes, ou as constantes desavenças entre a Inglaterra e as 13 colônias americanas estavam cada vez mais intensificadas, principalmente diante do aumento da exploração da coroa inglesa sobre os produtos dos Estados Unidos. Diante desse cenário, reflita sobre as leis proibitivas, tá? Vou explicar um pouco, como eu falei que teve aquela questão do erro do livro de vocês. As leis proibitivas, elas foram impostas às 13 colônias, porque quando a Inglaterra ganhou a guerra contra os franceses, que era a Guerra dos Sete Anos, a Inglaterra tinha que arrumar dinheiro para cobrir as dívidas, porque a gente sabe que quando um país se mete um confronto, em uma guerra, gasta muito. E o único canto que eles aumentam, o único canto que eles tinham, a maior colônia que eles tinham era na América. Então foi o único que eles tiveram de tentar pegar mais impostos, tá? Então, o que foram essas leis proibitivas? Duas situações foram decisivas para a aplicação das leis proibitivas: os altos gastos da coroa inglesa. A segunda, o posicionamento contrário aos ingleses ao lado dos franceses. Pessoal, isso aí, como eu já falei para vocês, está errado, tá? Não é os ingleses não ficaram ao lado dos franceses. Como eu expliquei no encontro de sexta-feira com o pessoal do A, como é que a Guerra dos Sete Anos aconteceu na América? Porque o pessoal das 13 colônias queriam expandir os territórios do atual Estados Unidos. E os franceses não deixaram. Como é que eles iam ficar do lado dos franceses? Tá? Então botem só a primeira. Tá? Que é os altos gastos da coroa inglesa na Guerra dos Sete Anos. Tá? Vamos lá para a segunda questão. Muito fácil. Para você comentar duas leis. A lei do melaço e a lei do selo. Vamos ver lá a lei do melaço. Essa lei estabelecia um imposto sobre o melaço da cana-de-açúcar, usado na fabricação do rum, que se não fosse trazido que não fosse das colônias inglesas. O que é isso? Todo melaço ia ter imposto, menos os que vinham das colônias inglesas. Tá? A lei do selo obrigava qualquer documento colonial a ter o selo para que fosse validado. Então, tudo que saía da colônia, tudo que saía das 13 colônias, onde hoje é os Estados Unidos, tinha que ter o selo real. Porque senão, não era válido. Não valia nada. Tá? Era como se fosse um selo de autenticação. Tá? Essa terceira questão aí, como eu já falei para vocês, estava errado, não vou nem explicar. Botem ela nula. Quem não fez nada, bote nula. Tá? Vamos lá. A quarta questão. Relacione a cobrança pesada de impostos sobre os produtos das 13 colônias com um episódio conhecido como a festa do chá. A gente sabe que a festa do chá foi um movimento onde os colonos, revoltados com essas leis proibitivas, jogaram todo o chá que vinha dos barcos ingleses no mar, no porto de Boston. Tá? Então, isso ficou conhecido como a festa do chá de Boston, quando eles jogaram todo o chá que estava nos navios no mar. Tá? Vamos lá para a próxima questão. Deixa eu botar para aparecer aqui no meu computador. Aí vem pedindo para mais leis. Ó. Em resposta à festa chá de Boston, a coroa inglesa criou as leis intoleráveis, que acirraram ainda mais as relações entre os colonos ingleses, os colonos e os ingleses.
né? O pessoal toda a vida que fala colonos é o pessoal das 13 colônias nos Estados Unidos. Tá bom? Vamos ver lá comentar as leis. A lei do Porto de Boston. A gente sabe que essa lei eu expliquei na aula que o porto estava fechado até os colonos pagarem os prejuízos das caixas de chá que foram jogadas no mar. Mas o que é que diz aqui a questão? Criada a lei, essa lei do Porto de Boston, criada em 1774, foi uma resposta à festa do chá de Boston, ou à festa do chá. Consistia em manter o porto fechado a qualquer embarcação enquanto não fossem pagas as caixas de chá que foram atiradas ao mar. Tá? Então essa é a lei. Aí vem a outra lei, a lei do aboletamento. O que era isso? Criada em 1774 também, as autoridades coloniais passavam, através dessa lei, a dar estrutura e instalação adequada aos oficiais ingleses que viessem para a América. Então era uma obrigação que os colonos tinham de abrigar os oficiais que vinham da Inglaterra para as 13 colônias. Tá bom? Vamos ver lá. A lei de Quebec, né? Quebec no Canadá. Criada em 1774, essa lei foi mais específica para o Canadá. Como os ingleses controlaram essa região após a Guerra dos 7 Anos, para prevenir possíveis reações dos colonos contra os ingleses, estabeleceu-se a liberdade religiosa e de costumes. Então eles liberaram a religião e a cultura do povo que vivia lá. Tá? Tava lá, eu disse que não precisava responder a questão 6 nem a 7, porque eu ainda nem expliquei, que isso aí é do Congresso, o primeiro e o segundo, é o Congresso da Filadélfia que fez com que os Estados Unidos ficassem independentes. Tá? Pessoal, essa semana a gente vai fazer, nas nossas atividades que a gente tem que ter, a gente vai fazer uma pesquisa. Tá? Uma pesquisa bem, não quero meia página. Tá? Quero uma página inteira. Tá? Vocês vão fazer uma pesquisa sobre a relação, muito fácil. A relação das 13 colônias, como eram essas relações. Tá? Que a gente vai ver que vai findar com a Guerra Civil Americana. Qual a relação? Ou então uma pergunta. Qual a relação das 13 colônias? Professor, por que o senhor está perguntando isso? Porque a gente vai ver na próxima aula, semana que vem, o processo de independência, né, que teve esse primeiro e segundo Congresso da Filadélfia. Mas quando eles reuniram o primeiro Congresso da Filadélfia, não decidiram ainda pela independência dos Estados Unidos, porque faltou uma parte das colônias. A gente sabe que as colônias dos Estados Unidos elas são divididas em 3. As colônias do Norte, as colônias do Centro e as colônias do Sul. Então elas não se davam muito bem. Então você vai explicar nesse trabalho que você vai fazer a relação das 3 colônias. Tá bom? E qualquer dúvida me perguntem no WhatsApp. E como eu já falei nos grupos, não sei se o pessoal do diretor de turma do B já falou, a plataforma está aberta para enviar as atividades. Tá? Até no sábado. O Michael chamou a atenção aí que está errado, eu falei sexta, mas é até sábado, dia 22. Tá? Abraço.